Quero, nesse momento, irmãos, lembrar que os textos que nós lemos dos nossos momentos litúrgicos foram textos de instrução a Paulo, falando da sua alegria em ver na igreja em Filipos, aos filipenses, um grande e precioso serviço à causa do Evangelho, falando da sua gratidão pela fé exercida, pelo trabalho realizado, pelo sustento da palavra de Deus em cada vida, pela maneira como cada irmão e irmã vinha, de fato, ajudando, cooperando, colaborando com o propósito de Deus na estender do seu reino e na pregação das boas novas junto aos homens. Nós estamos chegando ao final de mais um ano de desafios grandiosos para nós, da igreja, desafios grandiosos para todo cidadão brasileiro, para todo cidadão do mundo. Em razão da Covid-19, nós tivemos que repensar algumas maneiras de fazer o trabalho, de semear a palavra, de edificar a igreja. A igreja de Cristo foi desafiada, o mundo foi desafiado no trabalho, no conduzir das empresas, das escolas, em ter que encontrar um jeito de fazer, de trazer eficácia, de continuar realizando um trabalho, mas de um jeito diferente, de um jeito novo, em razão dos desafios da Covid-19, dos isolamentos, na necessidade de cuidado com a nossa vida e com a vida do nosso próximo. Mesmo assim, o Evangelho não pode parar, a igreja não pode parar, o serviço não pode deixar de ser feito. Há uma missão que nos é confiada pelo Senhor, que não pode deixar de ser realizada. A igreja teve outros desafios em outros tempos também. Nos dias de Paulo, os desafios da perseguição, que gerava açoites, gerava prisões, gerava mortes à igreja, aos irmãos, perseguição por causa do nome de Jesus. E com certeza eles tiveram de encontrar os caminhos, e de que com coragem, com disposição, com determinação, buscar realizar o trabalho que Deus lhe confiou a mão para ser feito. E Paulo está vendo na vida dos irmãos de Filipos uma grande realização, uma grande obra, um realizar com frutos, com resultados, assim como eu tenho certeza que apesar dos desafios para a sua vida nesse ano, você vai enxergando ao final do ano vencendo em todas as coisas. Pode ser que não tenha conseguido o resultado que esperava no trabalho ou nos estudos ainda, mas conseguiu algum resultado, apesar de toda a dificuldade, apesar das novidades, apesar dos problemas, apesar das impossibilidades. Deus tem sido bom. A igreja, da mesma forma, teve que repensar, teve que buscar novos caminhos para edificação, para proclamação do Evangelho, para o fortalecimento da fé. Estamos usando ainda, nós temos as nossas transmissões nas quartas-feiras, temos os nossos grupos de oração, quase todos eles se reunindo ainda pelas redes sociais, mas o trabalho não deixou nunca de ser realizado. E para realizar o trabalho, Deus contou com a sua vida, com a minha vida, com a vida de irmãos nossos tão queridos, que com dons, com talentos, dedicaram o seu tempo, assumiram riscos, mas não deixaram que o trabalho da igreja presbiteriana em São José dos Campos, do reino de Deus através dessa igreja, estagnasse. Ficamos com as portas do templo fechadas, mas com o Evangelho aberto. Ficamos presos nas nossas casas, mas sabendo que a proclamação da palavra de Deus, na sua eficácia, continuou livre, continuou trabalhando nos corações, sendo semeada com liberdade, acreditando no poder grandioso do agir do Espírito Santo, que é aquele que faz com que o nosso trabalho no Senhor nunca seja vão. Semana passada recebemos novos irmãos, eleitos, reeleitos, ao cargo de presbítero, mostrando que a igreja continua com desafios, continua tendo que realizar o trabalho que o Senhor nos dá. Recebemos novos membros, Deus trazendo o resultado do trabalho da igreja e trazendo pessoas novas para somar conosco no serviço da seara do nosso bom mestre. Gente que está crescendo na sua fé, que está aprendendo com os irmãos o servir ao Senhor com alegria. E hoje, então, eu quero meditar com os irmãos nesse tema aí. Precisa-se de trabalhadores. O reino de Deus sempre vai precisar
de trabalhadores para aquela que o Senhor Jesus chama de que é a sua seara. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, o próprio Jesus Cristo vai fazer menção nesse texto sobre a seara, sobre o reino de Deus, sobre os campos, o trabalho de semeadura do evangelho, de cuidado com a planta, de zelo com a árvore, para que os frutos possam surgir e permanecer para a honra, para a glória de Deus. Mateus capítulo 9, verso 35 a 38, esse texto vai ser projetado para os irmãos aqui no templo, acredito que para os irmãos também em casa, e é um texto muito conhecido, junto ao qual eu quero meditar com os irmãos nesse momento, nessa oportunidade. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem com atenção. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus acrescente graça à nossa vida, ao nosso coração, na meditação fazemos da sua santa e bendita palavra. A palavra que nós vamos dar aqui cabe muito bem também ao nosso contexto político, social, que vivemos hoje como nação brasileira. Cidades estão também elegendo trabalhadores, homens e mulheres, que possam perceber as necessidades de cada cidade, a carência de cada pessoa, de cada bairro, para promoverem leis, para tomarem ações administrativas de trabalho, que possam auxiliar, que possam ajudar na ordem, no progresso de cada cidade. Nomes que estão sendo confiados nas urnas, pelo direito e pelo privilégio do voto. A prática da democracia. Estamos orando para que Deus coloque trabalhadores nas nossas cidades, nos nossos municípios, que sejam comprometidos com o bem-estar do povo, sejam leais, fiéis às leis que regem a nossa nação, que tenham no coração, quem sabe, o sentimento que havia no coração de Cristo para com a multidão, enxergando as necessidades e os vendo, quem sabe, como ovelhas que não têm pastor, gente que precisa de boa educação, de bom cuidado clínico, gente que precisa de tranquilidade, de segurança para sair às ruas, gente que precisa de paz, gente que precisa de oportunidade de trabalho, de emprego. Há muitos desafios na vida das cidades, na vida do nosso país. Há muitos desafios na cidade de São José dos Campos, como há grandes desafios também na igreja. E nós meditarmos aqui, eu tenho certeza que, se algum dos irmãos eleitos ouvisse, poderia servir também de orientação, de rumo para os seus projetos, para as suas ações, para o seu propósito de servir o cidadão de São José ou de qualquer outro município do nosso grande país, do nosso Brasil. Graças a Deus que tudo correu bem, graças a Deus que tudo correu em paz, graças a Deus que pudemos ir às urnas, graças a Deus que é aquele que institui as autoridades, conforme o seu propósito soberano, que exista temor e tremor nesses corações, que exista intercessão constante por parte da igreja em favor dessas vidas, que o Senhor tenha sobre eles a sua graça e cuidado, e através dessas vidas, quem sabe, possa cuidar bem, cuidar melhor das nossas cidades. Algumas verdades que esse texto traz ao meu coração que eu quero relembrar com os irmãos. O primeiro é entender a grandiosidade da seara. A seara é grande.
Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele diz essa frase, ele proclama essa verdade quando ele começa a contemplar a miséria do coração humano, a necessidade da vida do cidadão, da cidadã que percorre as ruas, as praças da cidade, com seus desafios, com seus problemas, com suas limitações, com a sua necessidade de boa educação, de bom cuidado clínico, com a sua necessidade de ser visto, de ser ouvido, de ser atendido nas áreas da deficiência, dos problemas, das aflições do seu coração, da sua alma. Ele contempla o cidadão que está à sua volta, a multidão que o procura, aquele que vem e clama por socorro. Ele é aquele que no seu ministério vai multiplicar pães e peixes para alimentar o faminto. Ele é aquele que vai dar bons discursos para solidificar a família, o lar, com princípios que possam de fato estabelecer uma casa, um casamento que dura. Então Jesus está caminhando pelas ruas, pela cidade, está assistindo todo tipo de necessidade do ser humano. Está percebendo os erros, os pecados, está percebendo a soberba de alguns corações que governam, que decidem, que impõem pesados impostos, que impõem pesada cobrança até mesmo no caminho religioso, nas questões religiosas, nos rituais religiosos. Jesus está observando todo tipo de gente, todo tipo de necessidade em diferentes cidades. Quando fala que ele percorre as cidades, Jesus percorreu mais de 200 cidades, só na margem do Mar da Galileia havia 204 cidades, lugarejos, povoados, que Cristo percorria no seu ministério, buscando em cada lugar tornar aquele lugar melhor com a sua presença, com a sua ação, com a sua dedicação. Não preciso lembrar a vocês que o Senhor Jesus é aquele que fez e faz sempre o melhor por cada cidadão, por cada pessoa. Daqui a pouco nós vamos poder falar disso melhor. Fez por mim, fez por você. Fez com sacrifício, fez com morte. Fez cumprindo a vontade do Pai Celeste. Fez se submetendo ao plano, ao projeto de Deus. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, passamos por essas cidades, vilas, aldeias, para fazer a vontade de Deus. Para ser um instrumento em que a vontade de Deus se estabeleça. Jesus fez isso. Então ele vai falar da grandiosidade da seara. Quando ele caminha e ele percebe as necessidades tantas, em tantas áreas, ele fala, a seara é muito grande. E ele fala isso, eu posso dizer isso, em dois aspectos. Primeiro, quando eu penso na igreja. Há muita coisa que tem que ser feita na igreja. Há muito trabalho para a Igreja Presbiteriana de São José realizar. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil fazer no nosso país. Há muitas áreas que precisam ser contempladas pela igreja. A igreja é muito mais do que o trabalho que ela realiza aqui dentro do templo. A igreja é muito mais do que o trabalho que é realizado com dedicação, com empenho, na sociedade interna, no departamento de música. A igreja tem uma seara grande quando ela olha para fora dos portões. Quando ela olha o que ela tem que fazer na cidade. Na vida do vizinho, na vida do colega de trabalho, na vida do companheiro de classe, de sala de aula, na vida daquele que está sofrendo, na vida daquele que está sendo esquecido, na vida daquele que está caído pelo caminho e precisa de um apoio, de um socorro. Por isso que nós temos tantas pessoas e é por isso que nós temos uma diversidade muito grande de tarefas. Há quem trabalhe na área social, há quem trabalhe na área da intercessão, uma vida colocada diante de Deus, intercedendo pela igreja, pelo serviço da igreja, pelo missionário da igreja, pelo campo missionário que está sendo assistido pela igreja, pelo projeto de plantação da igreja na cidade de Cruzeiro. Há o trabalho para ser feito com criança, há um trabalho para ser feito com adolescentes e jovens.
embora adolescentes e jovens e crianças também trabalham no reino de Deus. São servos, são missionários, são cordeiros e ovelhas do pastoreio de Cristo que os servem. Mas precisam ser cuidados, precisam ser assistidos. Há um trabalho na escola bíblica dominical. Essa igreja nasceu de um encontro de escola bíblica dominical. Primeira atividade nossa foi uma atividade de escola bíblica. Primeiros membros, a primeira foto. Essa igreja leva a sério o trabalho de instrução bíblica na classe. Nós não estamos podendo ter a nossa classe presencial, fizemos uma escola bíblica online. Os professores estão suando para dar aula, estão aprendendo a encarar a câmera, estão buscando técnicas novas para ensinar à distância. Estão saindo bem. Mas às vezes você fica pensando e observando quanto mais nós poderíamos ter feito, mesmo com a pandemia. O coral fez gravações de canções, quanto mais gravações nós poderíamos ter feito. Quanto mais canções, hinos, cânticos, de proclamação, de conforto, de esperança, de alento, de cuidado, que proclamam cuidado, guardado a boa mão do Senhor, poderia ter sido realizado. Você deve ter pensado nisso. Porque a seara é grande. Porque alguma coisa não conseguiu ser realizada. Porque os trabalhadores são poucos. Jesus está muito seguro, muito certo dessa verdade. Ele contempla o que a igreja pede da gente, o que é possível de se fazer como igreja do Senhor, e ele vê, olha, há muita coisa que poderia ser feita. Ou você nunca pensou em uma tarefa lá da sua sociedade interna, da vida da igreja, na ação da igreja com as suas redes sociais, com a sua web TV, que você não imaginou, falou, nós podíamos fazer desse jeito, nós podíamos iniciar um novo projeto, iniciar uma nova tarefa, aproveitar desse momento, porque o tempo de crise é o tempo da criatividade, é com criatividade que a gente vence a crise, para a proclamação do Evangelho continuar, para a edificação da igreja se manter, e quem sabe você não teve aí essa ideia, e você sabe que isso poderia ser feito, mas ainda não foi. É a consideração que você faz da seara, que é grande, e que tem muita coisa para fazer, mas que os trabalhadores são poucos. Você que teve essa ideia, precisa mover essa ideia na vida da igreja. Precisa alinhar esse projeto com o conselho da igreja, ou com a sua sociedade interna, ou com esse ministério que pode acolher esse projeto que você imaginou, que você pensou. Quem sabe você em alguma atividade da igreja já identificou o quê? A gente poderia ter feito essa atividade melhor. Eu concordo com você, a gente poderia ter feito melhor. E às vezes nós não fizemos porque você não veio fazer, você não veio ajudar. Você só teve a ideia, mas você não teve a disposição de arregaçar as mangas. É isso que Jesus está dizendo. Há uma seara grande. Os trabalhadores são poucos. Mas nós não podemos perder a visão e a compreensão de que, de fato, há muito a ser feito. Muito foi feito, muito deixou de fazer, muitas coisas vão acontecer o ano que vem, outros projetos vão continuar só na ideia, só no papel, porque nos falta trabalhadores. Muita gente estava sem ser assistida, e Jesus está dizendo, olha pessoal, há muitas ovelhas sem pastor, e há muita gente sem ovelha. Há muito trabalho para ser feito, e tem muita gente sem trabalhar. Há muita gente para ser assistida, e tem muita gente que só gosta de ser assistida. E a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Quando nós olhamos, irmãos, para fora, aí a coisa pega um pouco mais para nós, porque se nós não damos conta das tarefas internas, se há muitos projetos que não são realizados, se há muita boa ideia que está só na mente ou no papel, imagina o que a igreja pode fazer na cidade de São José. Deveria fazer, poderia fazer. Se nós tivéssemos mais trabalhadores para assistir o necessitado que tem na cidade, para orientar o coração do desorientado que está andando por aí, fortalecendo ou firmando a sua família em princípios, em valores
que um dia não vão resistir à tempestade que vai vir, e ele vai ver desmoronar o casamento, desmoronar a família. Na reunião do conselho dessa semana eu me assustei com um casamento cristão que foi feito, foi realizado. Irmãos ligados à nossa congregação de Cruzeiro, que namoraram por 1 ano, realizaram toda a cerimônia de casamento com todo o bom propósito de caminhar bem como marido e mulher, como nova família, e um casamento que durou 1 semana e meia. Acho que para mim é o recorde de casamento que eu vi durar menos. Soube dessa notícia com muita tristeza. Ovelhas que precisam de pastor, que precisam do pastorado da igreja, do acompanhamento do irmão, daquele que já tem uma experiência a mais de fé, de caminhada de casamento, de caminhada na educação de filhos, que pode levar um bom conselho para evitar que situações como essas ocorram em pessoas muito próximas de nós, ou junto à história de vida muito próximas da igreja. Jesus lança esse desafio para nós quando ele contempla a necessidade das pessoas. Já imaginou se os nossos políticos saíssem por aí, avaliando as pessoas como Cristo avaliou, e olhando a necessidade de cada cidadão, e os visse como ovelhas que não têm pastor, na administração da cidade, pudesse levar projetos que assistissem melhor aquele cidadão que está sendo esquecido, que está passando por dificuldade, que trabalha com empenho, mas que vive preso na sua casa enquanto o bandido está assaltando, está roubando os poucos recursos que ele construiu com o suor do rosto. O cidadão que vai para a urna declarar seu amor à pátria, o seu amor à cidade, a sua democracia, seu propósito de cumprir os seus compromissos como cidadão, e que de repente tem ao seu lado um bandido foragido da justiça que não pode ser preso. Você imaginou se os nossos políticos caminhassem olhando para essa situação e vendo como a ovelha está mesmo sem pastor e à mercê do lobo, e começasse a caminhar e a produzir mais recursos que pudessem ajudar a melhorar a nossa cidade em tantos casos necessários e possíveis de serem feitos, se deixassem de olhar mais para aquilo que lhes interessa, que interessa aos seus, que é importante para a rede de relacionamento que tem, começasse a olhar para o cidadão como um todo, como Cristo olhou e disse: olha, há um trabalho muito grande para ser feito. Se cada prefeito, se cada vereador olhar para o cidadão da sua cidade com a visão de Cristo, ele vai ver, a seara é grande, tem muita coisa que pode ser feita, que precisa ser feita, para assistir o cidadão que votou, que confiou, que intercede, que ora, que leva na urna a esperança de uma cidade melhor, de um problema resolvido, de uma situação que o aflige, que amanhã não exista mais e que possa ele viver em paz. A visão que Cristo tem para nós, da igreja, é a visão que ele tem para o mundo. E quem sabe os eleitos de hoje, ou alguns deles pelo menos, olhem para a cidade da maneira como Cristo olhou, sabendo que há muito trabalho a ser feito, vai precisar arregaçar as mangas, né? Vai precisar andar no meio do povo, sentar com pecadores, percorrer as vilas, as ruas, como Cristo percorreu, para perceber que há muitas ovelhas sem pastor, precisando da assistência que o Estado, que a cidade pode promover na sua administração, nas leis que pode promover em favor do povo. A seara é grande, dentro da igreja, fora da igreja, muito mais, fora da igreja. O Senhor Jesus sabe do quanto ele estava trabalhando, de quantas vezes ele desejou descansar, mas não pôde, de quantos momentos, quantas vidas aflitas ele assistiu com paz, de quantas pessoas chegou e saiu com uma história diferente, porque se deparou com um coração compassivo, estendeu a mão e levou a ajuda e o socorro, e trouxe a vontade do Pai, a vontade de Deus de verdade, a necessidade de
trabalhadores para agir como Cristo agia, para fazer como Ele fez. Ele não se importou com o cansaço. Umas vezes está viajando no mar da Galileia, está tão cansado das tarefas, dos afazeres do ministério, que mesmo em meio à tempestade está dormindo. Os discípulos ficam apavorados, nós estamos quase naufragando, Senhor. O Senhor está aí dormindo? É cansaço. De alguém que vai além das forças, para fazer mais, para assistir mais. Há um tempo que ele fala para os discípulos, vão tomar o barco, vão para um lugar deserto, vão descansar um pouco. Mas ele chega lá no lugar que ele achou que está deserto, está abarrotado de gente. Ele põe o pé na areia, está todo mundo à sua volta. Ele olha, qual que é a expressão que ele fala para os discípulos? Fala, gente, vamos deixar o descanso para depois. É muita gente precisando da nossa assistência. Vamos trabalhar. E eles, compadecendo da multidão, iniciou o seu trabalho de proclamação das boas novas, da cura de enfermidades, da luta contra os principados e potestades, libertando pessoas endemoniadas de espíritos malignos. E seguiu no seu ministério, percorrendo aquele lugarejo também para onde eles tinham ido, e pensaram ser deserto. Mas é claro que quando nós falamos do esforço, do empenho de Cristo, por mais que eu fale e mencione todos eles para você aqui, são muitos, nenhum vai superar o esforço, o empenho de atender à vontade do Pai com submissão, dando a própria vida, vertendo o próprio sangue, assumindo os açoites, as dores da crucificação, para assistir o quê? O coração necessitado de perdão. Para levar para o morto, em razão dos seus delitos e pecados, a possibilidade de vida eterna, vida abundante, vida sem fim. Ninguém trabalhou mais, ninguém se doou mais, ninguém foi capaz de fazer mais pela humanidade, nem será nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum presidente, nenhum rei, nenhum imperador que surgiu algum por aí, fazer mais pelo cidadão, pelo ser humano, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, do que Cristo. Porque o que Cristo faz na cruz do Calvário beneficia todo aquele que crê, em todo o tempo, em qualquer cidade, seja qual for a sua língua, o seu país. A salvação de Deus para o ser humano, para o jovem, para a criança, para o ancião, de todo aquele que crê, porque todo aquele que crê será salvo. Mas quem deu grandiosa salvação não sou eu não conquisto nada, eu não compro nada, eu não consigo alcançar por mim mesmo, mas Deus providenciou para mim, foi o trabalho que Cristo realizou, o penoso trabalho de sua alma, de Isaías, realizado por Cristo em favor da nossa vida. Então agora ele está dizendo, existe a necessidade de trabalhadores que, como eu, se empenhem, se dediquem, se esforcem, ofereçam o melhor, arregassem as mangas, esqueça o cansaço, esqueça a agenda, esqueça o desafio novo que surgiu num tempo adverso da Covid-19. Encarem com graça, encarem com alegria, encarem com disposição. Diga para o Senhor, como disse Maria, e agora nós vamos começar a caminhar para o Natal, é bom lembrar que se cumpre em mim a sua vontade. Quantos riscos Maria correu por ser aquela que se submeteu à vontade de Deus para ser a mãe do Salvador? Começa pelo risco de morte, por ser considerada adúltera, e poderia ser apedrejada. Depois imagine quanto sofreu essa mãe, quando viu o seu filho sendo procurado, sendo caçado pela liderança religiosa dos judeus, que buscavam um momento oportuno para prendê-lo, para matá-lo, para eliminá-lo. Quanto sofreu essa mãe quando ouvia das emboscadas, hein? Quanto sofreu essa mãe quando viu eles pegando Jesus, eles levando presos, eles levantando falsas testemunhas, ele sendo apresentado diante do povo com o corpo todo retalhado, por açoites que ele não merecia, o seu filho,
Jesus de Nazaré. Simeão havia dito a Maria no tempo da apresentação da criança no templo: essa criança é o motivo da sua alegria e da sua tristeza, da sua satisfação e da sua dor. É uma espada que vai lhe transpassar a alma, as juntas e medulas, por ver o sofrimento do filho e não poder ajudar, não poder livrá-lo dessa coisa, dessa dor, desse julgamento injusto, dessas testemunhas falsas, desses cães, que era assim que eram chamados os soldados que retalhavam o corpo daqueles que iam ser crucificados. Latiam, rosnavam e arrancavam-lhe o couro com chicotadas que cravavam na pele, que ao serem puxadas levava consigo um pedaço dela. Carregando a sua própria cruz, sendo crucificado em meio de malfeitores e como malfeitor, e Maria ali, diante da cruz, vendo seu filho padecer as últimas dores com as últimas forças, e ainda manifestar a preocupação com o seu cuidado, dizendo a João: essa é sua mãe, cuida dela agora aí. Ele é do filho primogênito, ele é aquele a quem cabia o cuidado do pai e da mãe na velhice. Ele está morrendo numa tenra idade, muito novo, está percebendo seu compromisso, sua responsabilidade, está dizendo para João: é preciso que você cuide dela. Cuide da minha mãe para mim. Mas Maria sofreu essas coisas todas, mas não deixou de cumprir o quê? O propósito. Ela fez o trabalho. Mesmo assumindo riscos, mesmo vivendo as dores de ver um filho padecer os sofrimentos que Cristo padeceu, sem merecer, sendo justo, pagando pelos injustos. Então Jesus olha e fala: precisamos de trabalhadores, tem muita coisa para ser feita, tem muitas outras ações que podem ser realizadas. 2021 vem chegando, as nomeações do conselho vão surgindo por aí, há muita gente que pode ser chamada, conclamada, há muita gente que pode se oferecer para o trabalho. Você tem um dom, você tem um talento, você quer se preparar para trabalhar, para servir a igreja em alguma área, você quer de fato ajudar em alguma área da igreja, algum ministério da igreja, sociedade interna da igreja, departamento da igreja, que você acha que você pode ajudar, somar com o seu dom, com o seu tempo, com a sua experiência, com o seu propósito de servir bem, servir com alegria ao Senhor. Procure o conselho, procure o pastor e fala: eu gostaria de servir nessa área. Vai ser uma alegria para nós receber e ter a sua presença, a sua companhia nas muitas ações, nos muitos trabalhos que a igreja tem para realizar. Nós não queremos só a sua sugestão é bem-vinda, mas nós queremos a sua presença, queremos a sua participação, queremos o seu envolvimento, queremos de você a submissão ao Senhor, a obediência ao Senhor, para dizer a Ele, como Maria, que se cumpra em mim a sua vontade. Porque Cristo, Ele fala da seara é grande, que é uma realidade, e a outra realidade é essa, a necessidade de trabalhadores. Cada prefeito tem o seu assessor, cada vereador tem o seu gabinete. Eles sabem escolher bem, que convidem e que chamem gente boa, trabalhadores de verdade, que olha para a cidade, que olha para o povo como Cristo olhou. Não é só para satisfazer o amigo, não é só para atender um familiar ou o familiar de um outro vereador, porque ele está assistindo desse aqui, o meu. Certo? Nós queremos gente que trabalhe pela cidade. Porque o gabinete, a cidade, ela é distribuída em áreas também. Há muitas secretarias. Distribui-se nas secretarias da saúde, da educação, do saneamento básico, do planejamento da cidade, do trânsito e tudo mais. E pensa em convidar, em conclamar trabalhadores de verdade. Gente que venha pensando como podemos melhorar a cidade. Como você vem pensando em como pode melhorar a igreja, como pode melhorar o serviço da igreja, como pode melhorar o serviço da cidade. Jesus está dizendo dessas duas necessidades:
Essas duas grandes verdades. Seara é grande, trabalhadores poucos. Diante disso, irmãos, algumas coisas que eu quero lembrar. O que o Senhor espera de nós, então? Primeiro, é importante que você entenda que a obra é grande mesmo e que é necessária a sua participação. Se há muita coisa para ser feita, se há muitas tarefas, se você tem dom, se você tem jeito de pensar diferente de mim, se você tem jeito de fazer umas coisas que eu não faço, você tem que se dispor a contribuir, a cooperar. A igreja é uma grande família de fé, é um corpo vivo com muitos membros, cada um com as suas funções, mas cada um procurando exercer bem aquela função que foi designada pelo Senhor. E entendendo a grandeza da obra, você deve dispor o seu coração para ver o que você pode fazer e como você pode fazer. Você deve entender a urgência da missão. Há uma missão: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer de tudo para com todos, no propósito de ganhar alguns, disse Paulo. Tem muita gente, muita ovelha sem pastor. Tem muita gente esquecida por aí. Muita gente chorando, muita gente com luto, muita gente com dor, muita gente com sofrimento, muita gente sem saber que caminho tomar. É missão da igreja instruir o caminho, é missão da igreja cuidar do ferido, do caído no caminho. O bom samaritano. Não fazemos isso para ser salvos, fazemos porque somos salvos. Não praticamos boas obras, não cuidamos das pessoas para que aumente a graça de Deus sobre nós. Não, a graça de Deus sobre nós já é abundante. Nós fazemos em gratidão pela graça que já veio. Mas temos uma missão, não podemos esquecer dela. Essa missão pede urgência. Por isso que Jesus fala, tem muita gente precisando ouvir o evangelho. Tem muita gente precisando ser orientado pela palavra. Tem muita gente precisando de um referencial de fé para seguir. Tem muita gente precisando de uma mão que se estenda, de um ouvido que possa ouvir o desabafo. Tem muita gente precisando do seu silêncio, mas da sua companhia, do seu ombro amigo do lado. Tem muita gente precisando do que a igreja pode fazer na cidade, do que a igreja pode fazer uns pelos outros, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, animando o coração desanimado, aquecendo aquele que está frio, orientando com a sabedoria da palavra aquele que ainda não tem a orientação segura, correta. Nós não podemos deixar e nos esquecer da missão. Essa missão é urgente. Por isso que Cristo não para no ministério. Por isso que logo depois desse texto, você pode olhar na sua Bíblia de Mateus 9, você vai ver Jesus então, conclamando os 12 discípulos. Fala, olha, a seara é grande, trabalhadores são poucos. E ele começa a nomear os discípulos, pessoas que estão à sua volta, que estão na sua proximidade. Aqui ele está dizendo, você está sendo chamado para o trabalho. A você vai ser confiado um trabalho, uma missão. Vinde a mim, aprendei de mim, porque quando vocês fizerem discípulos, vocês vão ter que ensiná-los a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E ele vai chamar os 12 trabalhadores, 12 secretários do ministério de Cristo, 12 discípulos que vão ser treinados para onde ir, tornar a cidade melhor, para com quem encontrar, levar de alguma forma algo mais do reino de Deus para aquela vida, para aquela pessoa. Ser a mão de Deus, a boca de Deus, para aquela pessoa que precisa conhecer melhor o Senhor, e o seu poder, e a sua salvação, e a sua graça. Então há uma missão que precisa ser realizado urgente, por isso que ele já chama com urgência os 12, e chamou a mim, e chamou também a você, e um dia o Senhor nos colocou, e ele tem nos confiado tarefas também, e há um outro momento em que ele menciona essa grande verdade, quando em João, no capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, ele olha de novo para a seara, e ele fala assim, os campos já branquejam para a ceifa. Olha, alguém semeou por aqui, alguém cuidou dessa planta, a planta cresceu, alguém cuidou desse campo todo, e agora está na hora da colheita. A colheita não pode esperar, senão o fruto se perde. A urgência
em cuidar da seara, em buscar os frutos. Às vezes nós perdemos os frutos porque nós não temos trabalhadores suficientes para as colheitas. Às vezes nós perdemos a qualidade do fruto porque nós não temos quem entenda a urgência da missão. Não o número suficiente. Eu venho de uma região de lavoura de café. O café tem um tempo certo para colher. Se passar demais, perde o valor. Se for antes demais, também não é tão valorizado. Então tem um tempo certo. Naquele tempo tem que ter um número certo de trabalhadores para a colheita. É o tempo em que o dono da lavoura olha para a lavoura, ela está vermelhinha, ele fala assim, os campos já branquejam para a ceifa. No caso lá, já se envermelham para a ceifa. Tem que fazer uma colheita urgente para aproveitar melhor dos frutos. E ele avalia o tamanho da seara, e ele fala assim, eu vou precisar de X trabalhadores. Eu tenho 10, preciso de 50, eu tenho que contratar mais 40. E vai lá e busca contratar mais 40 para não perder a qualidade. É mais ou menos isso que Jesus está vendo. Ele está falando, olha, tem muita gente aí que está precisando de auxílio, de socorro, de evangelho, de graça de Deus agora. Se o tempo passar, ele vai se perder. Vai perder a oportunidade. O cuidado todo com o campo, todo o trabalho do semear, do cuidado com a planta vai se perder no momento de se colher o resultado. Então é urgência na missão. Porque às vezes você pensa assim, eu vou deixar para o outro ano, porque com essa pandemia aí, a coisa está um pouco complicada para mim. Vou deixar para o outro ano, porque eu acho que sou muito novo. Ah não, vou deixar para o outro ano, porque agora eu já sou mais velho, mas eu estou num engajamento lá na minha empresa, na minha profissão, que eu não posso deixar, a prioridade tem que ser essa aí. Às vezes esquece até da família. Pessoas que se esquecem até da família, engajado na vida profissional, E aí não vai perceber nunca que missão de fato é urgente. A missão urgente é essa que o Senhor nos confia. Eu posso realizá-la no meu trabalho, eu posso realizá-la nos meus estudos, posso realizá-la com os meus vizinhos, com os meus familiares, eu tenho que realizá-la em todo lugar onde Deus me levar, com todas as pessoas que Ele botar à minha volta. É assim que Cristo realizava a sua missão. O que fazer então? A primeira coisa que Cristo faz é rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. O que eu posso fazer, pastor? Comece orando. Se você identificou alguma tarefa que poderia ser feita de melhor maneira, com melhor resultado na igreja, ore por isso. Se você identificou alguma ação que nós ainda não fazemos, mas que nós podemos fazer, porque o tempo novo traz essa possibilidade para nós, ou até os desafios trazem para mim essa criatividade, a necessidade disso, ore por isso. A primeira ação de trabalho nossa é a oração. Jesus disse, trabalhadores poucos, seara grande, rogai ao Senhor da seara, que mande trabalhadores. Você vai se curvar diante de Deus, vai colocar esse projeto diante de Deus, esse propósito, vai começar a orar e vai dizer, Senhor, a começar de mim, se o Senhor quiser, eu quero realizar essas ações, eu quero agir nessa área, eu quero assumir essa tarefa, eu percebo a urgência dessa missão, eu quero me colocar nas tuas mãos, eu quero que o Senhor levante outros que, como eu tenho visto, possam ver. Primeira ação para o trabalho, quando percebemos a grandeza da seara, a necessidade de trabalhadores, a urgência da missão é orar, confiar nas mãos de Deus, como tudo na nossa vida. Você imaginou se cada prefeito, cada vereador, diante da missão que recebeu, agora começasse a se colocar diante de Deus em oração? E a oração dele fosse a mesma de Salomão? Salomão orou ao Senhor e disse, Senhor, eu tenho um povo para governar. Meu pai estabeleceu as fronteiras, fez um grande governo. Eu percebo que eu não tenho capacidade para conduzir esse povo, para administrar esse povo, para conduzir essa nação em paz, em progresso, em ordem, em justiça. Aí Deus se manifesta para ele e fala, tá bom, o que você quer que eu te faça então? Ele poderia ter falado, a morte dos meus inimigos, nunca vou ter conflito externo, não vou poder trabalhar aqui
dentro muito bem. Não, ele falou, eu quero sabedoria. Se cada prefeito ou vereador que está sendo eleito hoje colocasse diante de Deus o seu mandato e fizesse isso durante todo o percurso do mandato, eu tenho certeza que ia surgir projeto, ia surgir ação, ia surgir recurso, que eles hoje nem imaginam, nem pensam. Porque o nosso Deus é aquele que faz mais do que pedimos ou pensamos, que pensa e que olha com os olhos muito maiores, mais amplos do que os nossos olhos. Na nossa vida é assim, quando nós nos postamos diante de Deus e pedimos dele uma direção para algum projeto, para alguma dificuldade, para algum obstáculo, por algo que nos aflige, o que acontece? Deus daqui a pouco ilumina um caminho, abre uma porta que a gente não esperava, e quando a gente percebe, nós já fomos assistidos, e a coisa saiu muito melhor do que a gente pensou ou planejou, embora ela tenha criado caminhos e percorrido caminhos que não foram os nossos planos, não foram os nossos caminhos. Nós achamos até que estavam piorando as coisas, nós já achamos até que as coisas estão ficando muito mais difíceis, mas tiveram muito melhor resultado. É agir de Deus. O Senhor da seara, Ele sabe o que é melhor para a seara. O Senhor da vida, Ele sabe o que é melhor da vida. O Senhor da cidade, sabe o que é melhor para a cidade. Rogai ao Senhor. Coloque diante de Deus a sua vida, seu projeto, seu propósito, seus desafios, sua família, sua cidade, sua nação, sua igreja. Rogai ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. A primeira ação é a ação de orar. A segunda ação é a ação de se engajar na missão. 12 nomes foram chamados, nenhum disse não para Cristo. Nesse momento, não. Em outro tempo do chamado, sim. Deixa primeiro eu enterrar meu pai. Deixa primeiro eu cumprir o meu compromisso profissional. Em outro momento, nesse não. Nesse todos disseram sim. Todos seguiram. Todos acompanharam. Todos foram úteis no reino de Deus, de alguma forma. Os discípulos assumiram o compromisso depois da ascensão de Cristo. A igreja caminhou, a igreja se estendeu pelos confins da terra, porque eles disseram sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Começar de mim. O agir do Senhor se realiza. Então, como os discípulos fizeram, a exemplo do seu mestre Jesus, nós devemos dispor o coração para fazer o nosso melhor. Na obediência ao Senhor, na submissão à vontade de Deus, na certeza de que o nosso trabalho no Senhor não será vão. É promessa de Deus para mim e para você. Porque a seara de fato é grande. Os trabalhadores são poucos. Nós vamos rogar. E eu louvo a Deus porque Ele já enviou você. Você já é da igreja, você já é discípulo, você já é servo. Os irmãos de casa, da nossa Web TV, já são parte da igreja, já são membros do corpo de Cristo, já têm os seus dons, os seus talentos, as suas funções no corpo. Nós somos chamados. Eu não estou sozinho. Eu tenho a sua companhia, o seu braço, a sua mente. A igreja não está sozinha, o conselho não está sozinho, porque tem você, como Cristo teve os discípulos.